O segundo round do Baylan com a Ahsoka pegou muita gente de surpresa pelo simples fato de que a maioria das pessoas, assim como eu, pensava que a Ahsoka no round 2 ia estar muito mais bem preparada. Eu mesmo imaginava que no round 2 ela ia passar o trator em cima do Baylan. E em vez disso, a gente vê que o Baylan, novamente, extremamente poderoso como ele é, ele novamente consegue ganhar da Ahsoka. Todo aquele desenvolvimento do episódio 5 pareceu ter sido exatamente para esse momento. Para a Ahsoka conseguir enfrentar o Baylan novamente. Tanto que quando a Ahsoka chega no Mundo Entre os Mundos, uma das primeiras coisas que sai da boca do Anakin é que a Ahsoka perdeu. Ela demorou um pouquinho pra lembrar, mas ela perdeu o primeiro duelo com o Baylan. E aí a gente viu que o Anakin colocou ela dentro de um intensivão ali, um treinamento expresso Jedi. Entrou uma Ahsoka X e saiu daquele treinamento expresso uma Ahsoka Y, que a gente conhece como a Ahsoka Gandalf, a Ahsoka branco. Uma Ahsoka muito mais sábia, uma Ahsoka muito mais poderosa e uma Ahsoka completamente sem a bagagem da Ahsoka anterior. Essa é a parte mais interessante daquele treinamento. Foi um treinamento que tirou todo o peso nas costas que a Ahsoka tinha. E agora, nos seus futuros duelos, ela não teria a fraqueza que ela tinha antes, que era o seu mestre, Anakin Skywalker, a sua consciência pesada. Só que aí no episódio 7, quando ela enfrentou o Baylan novamente no seu round 2, a gente viu que a Ahsoka não estava tão poderosa quanto a gente esperava. Eu vi muita gente, inclusive, glorificando o Baylan, né? Tão poderoso que ele é, ganhou da Ahsoka já 2 vezes. Só que esse segundo duelo é uma situação um pouquinho diferente, é o que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. A gente viu que nesse segundo duelo, de início, a Ahsoka foi bem mais inteligente que no anterior. Ela entrou nesse duelo com uma estratégia completamente diferente, começando pelo terreno. No primeiro duelo, a gente viu que o terreno, o local ali, o ambiente que eles estavam lutando, era um ambiente muito mais fechado que no episódio 7. No primeiro duelo, tinha pedras pra todo lugar, era um local fechado, um local que atrapalhava a forma de combate que a Ahsoka tinha escolhido. A Ahsoka depende extremamente da sua agilidade e de ataques abertos. Ela precisa de espaço para atacar bem. E no primeiro duelo, o local ali atrapalhava ela demais. Ela ficava fechada, a sua forma de combate ficava limitada. Se a gente olhar visualmente, inclusive, no duelo que ela teve contra Darth Vader, que era um lugar completamente aberto, ela pareceu se safar muito melhor do que contra o Baylan, que era em um local fechado. Então a Ahsoka fez um bom proveito aqui, tentando encarar o Baylan em um local completamente aberto no episódio 7, no segundo duelo. Ela escolheu um lugar que favorece a sua forma de combate. Inclusive, falando na sua forma de combate, ela também optou dessa vez, no round 2, pelo uso de 2 sabres de luz em vez de 1, que é também exatamente o estilo de combate, o Jar Kai que ela escolheu contra Darth Maul e também contra Darth Vader. É o estilo de luta que ela tá melhor acostumada. Quando a Ahsoka optou por usar apenas um sabre de luz no primeiro duelo, muita gente ficou espantado, não é? A gente sabe que não é a forma de combate que ela tá acostumada a utilizar. Ainda assim, a gente sabe que ela utilizou porque nos duelos anteriores, seja contra Darth Maul ou seja contra Darth Vader, em todos esses duelos que ela utilizou 2 sabres de luz, ela sobreviveu, mas também perdeu esses duelos, especialmente contra Darth Maul. Darth Maul tecnicamente ganhou o duelo, mas ele perdeu a guerra. Ele perdeu devido a seu ego. Então, com tantas mudanças nesse segundo duelo contra o Baylan, a gente esperava que a Ahsoka teria assim, uma grande vantagem em cima dele. Ela tá em um terreno aberto agora, ela tá com 2 sabres de luz, que é o estilo que ela tá mais acostumada. Mesmo assim, a gente percebe que, dependendo do seu ponto de vista, ela meio que perdeu. Mas existe uma gigantesca diferença entre esses 2 duelos, especialmente para a Ahsoka. No primeiro duelo, Baylan e a Ahsoka, eles lutaram até a morte. Os 2 lutaram para vencer. Agora, no segundo duelo, parece que foi diferente. O Baylan, ele não mudou, ele ainda continuou lutando até a morte, com seu poder máximo, com seu potencial máximo. Agora, a Ahsoka que mudou, ela passou pelo treinamento do Anakin Skywalker, ela se melhorou como uma combatente, ela se melhorou como uma Jedi em geral, e apesar disso, a Ahsoka optou por não utilizar o seu poder máximo. E aqui que tá a parte mais crucial desse duelo. Desde o início desse duelo, ele já foi de cara completamente diferente do primeiro duelo. No primeiro duelo, quando a Ahsoka tava ansiosa para vencer, o próprio Baylan já disse isso, quando você tá ansioso pela vitória, você perde.
Essa foi a última lição que o Balin deu pra Shinhat. A Ahsoka cometeu esse erro que o Balin falou no primeiro duelo entre eles. A Ahsoka chegou com sede, faminta pelo duelo, faminta pela vitória. Ela foi a primeira a sacar o seu sabre de luz, ela foi a primeira a acender o sabre de luz. No primeiro duelo, ela que estava mais ansiosa pra vencer. Agora, no segundo duelo, a Ahsoka branco melhorada, depois do treinamento do Anakin, ela tem uma visão diferente quando se trata de duelos. Ela não entrou naquele duelo simplesmente para vencer. Ela entrou naquele duelo para tirar um obstáculo da sua frente. Isso é completamente diferente. O Balin foi para cima dela com toda a sua força. O Balin foi para cima da Ahsoka com o ódio de um Sith. Aquela raiva no duelo para eliminar o seu oponente. Mas a Ahsoka chega até mesmo a ser injusto a gente falar que ela perdeu esse duelo. Se a gente prestar bastante atenção nesse duelo, a gente vê que a Ahsoka simplesmente não lutou com sua força máxima. Ela não lutou para derrotar ou matar um oponente. Ela lutou para tirar um obstáculo da sua frente. Ela lutou simplesmente porque o Balin estava na frente dela. E essa é a gigantesca diferença desse duelo. O Balin mesmo disse, a Ahsoka jamais conseguiria vencê-lo. E a Ahsoka respondeu para ele de forma sábia. Ela não precisava derrotá-lo. Ela simplesmente precisava tirar ele do caminho, seja deixando ele inconsciente ou matando ele se for necessário. Mas como não foi necessário, a Ahsoka simplesmente usou da distração do Huyang para ir embora. Ela fugiu do duelo, mas ela não fugiu simplesmente porque o Balin é forte demais, ou talvez ela não conseguiria vencê-lo em um combate justo, em um combate até a morte. Mas ela fugiu porque essa aqui é a parte central do treinamento do Anakin. Ela fugiu porque ela não precisava daquela luta. E essa foi a grande mudança que o treinamento do Anakin Skywalker lá no Mundo Entre os Mundos deu pra ela. Aquele treinamento do Anakin foi um treinamento muito mais psicológico, muito mais Jedi, muito mais no subconsciente da pessoa do que um simples treinamento com o sabre de luz ou um treinamento de artes marciais. A Ahsoka no Mundo Entre os Mundos, ela não aprendeu a lutar melhor. Ela aprendeu a lutar de forma inteligente, a lutar como um verdadeiro Jedi. Não é uma vergonha ou uma humilhação para um Jedi fugir de um combate, ou até mesmo escolher não atacar o seu oponente. Inclusive, é exatamente isso que o Mestre Yoda ensina para o Luke Skywalker. Um Jedi, a força usa para conhecimento e defesa, não para atacar. Mas por que eu não posso? Não tem porquê. Ou seja, para ser um Jedi verdadeiro, que era o que Anakin estava querendo ensinar para Ahsoka ali no Mundo Entre os Mundos, ela não precisa ser simplesmente uma excelente combatente. Ela precisa simplesmente seguir o lado da luz. A gente sabe que a Ahsoka não é uma Jedi, mas sinceramente, ela segue todos os princípios de um Jedi, todos os princípios do lado da luz. A Ahsoka, depois do Mundo Entre os Mundos, ela ficou muito mais parecida com o Luke Skywalker que a gente imagina. Essa Ahsoka que fugiu da batalha, a gente pode comparar ela à luta de Luke Skywalker com o seu pai Vader. Luke Skywalker, ele tinha a oportunidade de matar o seu pai, ele podia ter matado o Vader se ele quisesse, mas ele escolheu não atacar o seu oponente, ele escolheu não usar a força para o ataque, mas sim para a defesa, o que é exatamente o que a Ahsoka fez. Ou seja, no final das contas a gente não sabe realmente quem ganhou ou quem perdeu o duelo. A Ahsoka ganhou o duelo? Não, mas ela também perdeu o duelo? Também não. Ela não lutou com a intenção do ataque, ela não lutou com o objetivo de matar. E essa aqui é a grande diferença. Mas deixa aí nos comentários, lutando com o poder máximo, você acha que a Ahsoka ia ganhar do Balin? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.